Queridos irmãos, Jesus, aquele que é o médico incondicional das nossas vidas, nos abençoe na noite de hoje. Vamos orar. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e toda a bondade, aqui nos encontramos nesse momento especial das nossas existências, quando estamos buscando os esclarecimentos que necessitamos para que possamos entender melhor os porquês das nossas vidas, das nossas existências. Estamos buscando os conhecimentos que vão nos auxiliar nesse entendimento. Por isso, Pai amoroso, justo e bom, abençoa-nos, ajuda-nos, para que nós possamos, nesse momento em que reservamos para essas reflexões, que possamos ter as nossas sensibilidades potencializadas para entendermos em espírito e verdade a mensagem da noite de hoje. Mas pedimos também, Senhor, pela expositora da noite de hoje, para que seu anjo guardião, os bons espíritos, possa envolvê-la para lhe proporcionar esse clima de serenidade, de tranquilidade, para que passe para nós os conteúdos da palestra da noite de hoje na sua íntegra. Assim, Senhor, permita que em vosso nome, Mestre amoroso, Pai amoroso, possamos iniciar a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Quero dizer a todos vocês da nossa imensa alegria de retornarmos a essa abençoada casa e dizer para vocês que a Ivone, que vai fazer a palestra da noite de hoje, é uma incansável trabalhadora na área da divulgação da doutrina espírita e, evidentemente, tem vencido grandes desafios como mãe, buscando conciliar os interesses das filhas, da neta que mora na nossa cidade, que muitas vezes são desafios quase que intransponíveis. Um deles foi hoje, quando a filha: mãe, como é que eu vou fazer? Eu tenho um cliente nesse horário. E a mãe vai buscar solução. E com as bênçãos dos bons espíritos, ela pôde viajar com a alma e o coração feliz por ter encontrado uma solução
para quem ficasse com a nossa neta. Estou dizendo isso para vocês de todo o nosso coração, porque são dificuldades nossas do dia a dia, que nós precisamos realizar o nosso trabalho, mas não podemos deixar desamparado aqueles que dependem de nós. Ela é a âncora do programa televisivo O Espiritismo Responde, que vai ao ar pelo canal da Associação Espírita de Maringá. Aqueles que assim desejarem, através do YouTube, poderão acessar o programa sintonizando o canal da Amém, e ali vão apresentar os programas que lá estão registrados. Então, para nós é uma alegria apresentá-la, pois que ela representa para todos nós do movimento espírita da nossa cidade e região essa âncora e essa trabalhadora do movimento espírita, quando na nossa casa, na Associação Espírita de Maringá, está trabalhando na diretoria do departamento doutrinário da nossa Amém, para quem nós passamos a palavra. Boa noite a todos. Reforçamos que é uma alegria muito grande estar mais uma vez nesta casa abençoada. Rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos envolva em sua paz. A sogra de Simão Pedro fora curada por Jesus e ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno. Restabelecida em sua saúde, ela passou a refletir sobre o Pai que está nos céus, sempre pronto a atender a súplica de seus filhos. Certo dia, ela chamou o seu genro e o consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores para a sua família, já que eles eram seus primeiros colaboradores sinceros e fiéis. Que deveria dizer-lhe das necessidades familiares, a falta do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, e que, por certo, Jesus, dotado de poderes prodigiosos, seria capaz de remediar, de os auxiliar. Um tanto indeciso, ele buscou uma oportunidade de falar com o Messias sobre o assunto e lhe perguntou: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Jesus respondeu: como não? Não tenhas dúvida. Todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que sou obrigado a pescar para prover a subsistência, e Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar
e a cuidar de nossa horta. Jesus ouviu atento e respondeu: Pedro, precisamos não nos esquecer de que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Assim, Pedro, precisamos considerar que antes de qualquer outro título, somos filhos de Deus. É necessário que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Confortado com os esclarecimentos, o discípulo então interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? E Jesus elucidou: a oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Neste intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai os seus anelos de esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias. É necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como é a respiração. Simão Pedro ouvia Jesus com uma compreensão nova da oração. Em outra ocasião, o mestre ensinava aos companheiros uma nova lição referente à prece, e Simão lhe disse: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter a comunhão com Deus, mas não tenho alcançado os objetivos de minhas súplicas. E o que tem pedido? Indagou Jesus. Tenho pedido que Deus aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus, então, com brandura: Pedro, enquanto orardes, pedindo a Deus a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderdes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e de paz. O apóstolo silenciou
demonstrando ter compreendido. Um dos filhos de Alfeu, reconhecendo a importância daquele assunto, pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Como se mergulhasse no pensamento, o seu pensamento num oceano de luz, elevando o seu espírito ao Pai e colocando o seu amor acima de todas as coisas, o Mestre pronunciou pela primeira vez a oração que se espalharia pelo mundo inteiro: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, encabeçando a coletânea de preces espíritas, os espíritos sugeriram que fosse colocada a oração dominical, o Pai Nosso, não somente como uma prece, como exemplo de uma prece, mas como o símbolo de todas as preces, porque procede de Jesus e resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. E por ela ser sintética, as pessoas normalmente não percebem o seu sentido, repetem-na sem sentirem, porque assim lhes foi ensinada, de forma decorada, não se dando conta das normas de bem viver que ela prescreve a todos. Lembro-me da minha primeira neta, que eu recitava muito Pai Nosso para ela, sempre que dormia, e a mãe também, todas as noites. E quando eu embalava para dormir, eu cantava o Pai Nosso para ela. E de repente, lá pelos 5 anos, ela já sabia o Pai Nosso todinho, talvez até antes, não me lembro bem. Então ela declamava, como declama até hoje o Pai Nosso. E quem sabe, muitos de nós ainda estejamos declamando o Pai Nosso sem nos atermos à profundidade dos ensinamentos de Jesus nesta oração. A oração do Pai Nosso manifesta uma exaltação, 3 desejos e 3 pedidos. A exaltação, quando Jesus disse: Pai Nosso que estás no céu, foi uma exaltação feita ao nosso Pai, porque conforme a ideia que nós fazemos de Deus, é a maneira que nós agimos. Nos primórdios da civilização, os homens tomavam os deuses por potências iradas, as quais era preciso agradar com a oferta de presentes. Tal conceito levou a serem oferecidos aos deuses frutos, depois animais sacrificados pelos próprios sacerdotes e, por fim, ao sacrifício de criaturas humanas, especialmente crianças e moças. No Velho Testamento, o Deus que ali se apresenta é Jeová, o Senhor dos exércitos, violento, vingativo, que escolhe para si um povo no meio das nações, cumulando de graças e vantagens,
enquanto que aos demais só faz conhecer a desgraça. Que ordena as mais cruéis matanças, inclusive de crianças e de animais, que ameaça com pragas repugnantes aqueles que não lhe atendam às determinações. Mas vem Jesus e nos fala de um Deus diferente. Acaba com a ideia politeísta de Deus, com a condição mitológica de um Deus guerreiro. Mudou esse conceito, apresentando agora Deus como Pai de todos os homens. Jesus acaba com a ideia absurda dos deuses de cada povo em luta, um contra o outro, preservando o Pai de todos os homens, o Pai da humanidade inteira, abrangendo todas as raças, todas as nações, todos os povos, Pai dos ricos, dos pobres, Pai daqueles que creem, Pai daqueles que não creem, Pai, uma expressão universal. Foi a universalização de Deus. E em 1957, desponta o Espiritismo com a publicação do Livro dos Espíritos, quando apresenta a questão número 1, onde pergunta: quem é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando se diz estás no céu, demonstra-se a consciência da presença de Deus em toda parte, pois que céu não é um lugar determinado, mas céu significa a totalidade cósmica e se reconhece a supremacia e a grandeza do Senhor do universo, que a tudo governa com extrema sabedoria. Na sequência, Jesus apresenta 3 desejos. Santificado seja o seu nome. É isso que eu desejo. É o reconhecimento do seu poder e da sua bondade. Basta nós olharmos as pequeninas coisas, a harmonia do universo, para nós reconhecermos toda a sabedoria, uma prudência que ultrapassam todas as faculdades do homem. Então basta contemplar o infinito dos céus. Como não crer em Deus observando o corpo humano? Já paramos para olhar para dentro de nós fisicamente a perfeição desta máquina? Então é o reconhecimento de Deus, da sua grandeza. No Evangelho está anotado que cego é aquele que não reconhece as tuas obras, orgulhoso é aquele que não te glorifica, e ingrato é aquele que não te rende graças. Venha o teu reino. É isso que eu desejo, que venha o teu reino. Mas o que nós podemos ou devemos entender por reino de Deus, reino dos céus? Entender que não é um lugar de delícias, nenhuma organização cujos membros se identifiquem por uma determinada fé, mas é algo que se verifica no íntimo de nós mesmos. É a evolução, é o aperfeiçoamento de nossa alma. Então,
a nossa entrada neste reino que nós pedimos que venha até nós não depende de rótulos religiosos, mas de nós possuirmos qualidades morais que caracterizam o homem justo e bom. Então, este reino está dentro de nós, em estado latente, a semelhança da planta que está contida no potencial da semente. Os frutos já estão no potencial daquela semente que é lançada à terra. O ser angelical que nós seremos um dia está latente em nós. Jesus nos disse: vós sois deuses. Então, nós temos todas as potencialidades a serem desenvolvidas. Quando dizemos, venha o teu reino, nós estamos desejando que ele nos ajude a despertar, que nos ajude a vencermos as dificuldades para nós evoluirmos, para desenvolver as nossas potencialidades, os nossos sentimentos positivos. Na questão número 621 de O Livro dos Espíritos está anotado que as leis de Deus estão escritas na consciência, dentro de nós. E enquanto o homem ignora a sua natureza divina, ele vai vivendo egoisticamente. Embora o reino de Deus esteja nele, ele não está no reino de Deus. E daí a sua inquietação e os seus sofrimentos. Quando se fizer esta descoberta e se passar a esforçar-se por fazer a vontade do Pai, o reino de Deus começará a desenvolver-se dentro dele e crescerá, expandir-se-á e atingirá a plenitude, e a alma ganhará a paz, uma tranquilidade, uma alegria que nada vindo de fora será capaz de destruir. Então, o reino de Deus estará instalado em si. O terceiro desejo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a demonstração da nossa submissão ao Pai, reconhecendo a sua grandiosidade. É uma atitude de humildade daquele que ora. Lembramos de um fato conhecido muito no meio espírita, quando aquele preto velho, ele orava toda manhã, dizendo simplesmente: Senhor, preto velho está aqui, seja feita a sua vontade, eu me submeto à sua vontade, farei a minha parte, aquilo que compete a mim fazer, e confiarei na providência divina. Não sabendo ainda o que mais nos convém, o que melhor atende às nossas necessidades para a evolução espiritual, nós rogamos muitas vezes exatamente aquilo em que iremos tropeçar mais adiante, retardando assim a nossa evolução. Mas Deus sabe o que mais convém a cada um de seus filhos. E esse conhecimento vai fortalecer a nossa fé. Mas é preciso esta confiança, essa certeza da providência de Deus.
porque fazer é observar as suas leis e submeter-se sem queixumes. Mas o homem somente agirá assim quando entendê-las através do esclarecimento e do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade vai nos libertar dos nossos erros, dos nossos vícios. E continua a oração dominical com 3 pedidos. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. E nós sabemos que o pão representa o alimento geral de todos os seres. O pão está ligado aos eventos da humanidade há cerca de 6.000 anos. Cientistas europeus dizem que amido descoberto em pedras de moer de 30.000 anos indica que o homem pré-histórico já comia uma forma primitiva de pão. Pesquisas. Mas o pão a que Jesus se refere não é apenas o alimento destinado à manutenção do nosso corpo físico, mas é tudo quanto seja indispensável ao crescimento e à perfectibilidade da nossa consciência espiritual, a realização do reino de Deus dentro de nós. Muitos são aqueles que apenas pedem benefícios materiais. Mas de que adianta ter um conforto material se não tivermos a paz, a alegria, a consciência tranquila, a saúde espiritual? De que adianta ter tudo ao nosso lado, ter tudo do que necessitamos, se o nosso irmão não tem o mínimo necessário para a sua sobrevivência? Nada impede que tenhamos muito, desde que aquele que está ao nosso lado não esteja perecendo, que as suas necessidades básicas sejam atendidas. Dá-nos o pão de cada dia, isto é, o meio de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida. Nós estamos submetidos à lei do trabalho para que através dele desenvolvamos a inteligência em benefício próprio e em benefício dos nossos semelhantes. Se apesar dos nossos esforços estamos sendo experimentados por duras provas, reconheçamos que são consequências das nossas falhas atuais ou passadas, porque não há sofrimento sem uma causa, e sem uma causa justa, em função da lei de causa e efeito. Sendo que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo aquilo que buscamos, encontramos. E Jesus já havia dito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ainda desejamos que Deus perdoe as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, que perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Neste pedido, Jesus nos dá a conhecer uma lei eterna e imutável, a cujos
cujos efeitos todos, sem exceção, estamos sujeitos. É a lei de causa e efeito, segundo a qual cada um recebe da justiça divina exatamente de acordo com aquilo que dá ao próximo. Nós encontramos em o Evangelho inúmeras referências a esse respeito. Quando Jesus diz: se perdoardes aos homens as ofensas que tendes dele, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serás perdoado. Com este pedido, então, Jesus nega a doutrina das penas eternas, porque se nós pedimos perdão, é porque o perdão existe. Se não devêssemos esperar o perdão de Deus, inútil seria pedir. Para que pedir? E foi Jesus que nos ensinou a pedir o perdão. Então, o perdão de Deus, como será que ele se manifesta? Será que basta pedir? O perdão de Deus se manifesta através das múltiplas existências. Com que direito nós pediríamos indulgência se não as aplicássemos aos outros? É a rogativa para que Deus nos ajude a apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Que Deus nos ajude a compreender o próximo, pois que perdoar é compreender, é entender as dificuldades do outro. Quando Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho, ele propunha o perdão, porque se eu retornasse ao plano espiritual hoje, agora, como eu estaria? Como estariam os meus sentimentos? Quais os sentimentos que eu teria para levar? Que bagagem eu levaria? Quanta gratidão eu levaria, não é? E Jesus nos deu este exemplo quando os seus últimos pensamentos, preso àquela cruz, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus destaca aqui a importância do perdão. E nós precisamos buscar para o nosso bem, para a nossa felicidade, porque o perdão é bom, principalmente para aquele que o pratica, mais do que aquele que o recebe. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Com essas palavras, nós pedimos a Deus que fortifique o nosso ânimo para nós resistirmos aos maus conselhos e não praticarmos o mal. Nós pedimos forças para resistir às influências dos maus espíritos que tentam nos desviar da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos, já que nós os atraímos nos momentos de invigilância, pois que a fortaleza dos obsessores, dos espíritos que querem interferirem negativamente, está na nossa fraqueza. Tanto que eles são impotentes para atingir
aqueles que vivem cristamente. E a vivência cristã vai auxiliá-los, vai nos libertar, nos afastar da possibilidade da influência e vai auxiliá-los pelos nossos exemplos, por aquilo que nós fazemos. Nós sabemos, acho que todos conhecem a história do Máscara de Ferro, né? Na vida de Divaldo, sintetizando, Máscara de Ferro foi um obsessor, um perseguidor, vamos dizer assim, né? De Divaldo Pereira Franco durante 20 anos. Um perseguidor contumaz, que nada do que Divaldo fazia conseguia convencê-lo a deixar de persegui-lo. Tanto que ele colocou Divaldo em situações muito difíceis, utilizando as técnicas que eles são capazes de utilizar. E narra Divaldo que numa manhã ele foi chamado para ir até o portão da mansão do caminho para atender uma criança que fora deixada ao portão. E Divaldo se dirigiu até lá e ele observou aquela criança dentro de uma caixinha com algumas formigas lhe andando pelo chão. Diz que era um bebê muito magrinho, muito feinho aquele bebê. E Divaldo olhou para aquela criança e sentiu uma ternura tão grande por aquela criança, pegou-a no colo e disse: este bebê será meu filho. E realmente ele narra que o registrou em seu nome. Mas o que tem a ver isso com Máscara de Ferro? Máscara de Ferro, aquele espírito que assim se denominava, identificou que o espírito que estava reencarnado naquele corpinho era que fora sua mãe em existências passadas. Aquele gesto de amor de Divaldo o tocou tanto, o tocou de tal forma que ele rogou-lhe perdão e passou a acompanhar Divaldo, pedindo a Divaldo que ele pudesse ser seu guardião. Então, são os atos, são as nossas atitudes que vão auxiliar, que vão modificar aqueles que ainda permanecem na ignorância, na mágoa, no rancor, mas que são nossos irmãos. São nossos irmãos, pois que todos somos filhos de Deus. E amanhã eles despertarão também para o amor, para a necessidade da evolução. Então, o mal que os atrai é o mal criado por nós mesmos, quando nós infringimos as leis de Deus, fazendo mau uso da nossa liberdade. Não nos deixe entregues às tentações. É a rogativa aos nossos anjos guardiães, aos espíritos superiores, para que nos ajudem a corrigir as nossas imperfeições e nos sintonizarmos com o bem, para que nós estejamos sempre num padrão elevado. Para que as trevas se desfaçam, é necessário que venha a luz. Assim seja. Assim seja. É o ato de submissão, de reconhecimento que nós, presos à matéria, temos ainda uma visão muito restrita. Imaginamos o homem no topo de uma montanha. A sua visão tem uma amplitude muito maior do que aquele que está no chão. Então, embora nós façamos a Deus os nossos pedidos
conforme aquilo que nós julgamos ser melhor para nós temos que colocar em suas mãos, porque nem sempre aquilo que nós pedimos é aquilo que nós necessitamos. Nem sempre é o melhor para nós. Quando dizemos assim seja, estamos rogando ao Pai que nos seja concedido sempre, não aquilo que nós pedimos, mas o que for necessário para o nosso crescimento espiritual. Pois que é esse o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. Quantas vezes nós pedimos e achamos que não somos atendidos? Toda prece tem resposta. É que nem sempre nós compreendemos ou identificamos a resposta. É necessário desenvolvermos essa fé raciocinada. Quando nós sabemos que as leis divinas, que são perfeitas, regem a nossa vida. E nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre sob a proteção, sob a vigilância do nosso anjo guardião. Este amigo que se prontificou a nos auxiliar, a nos acompanhar durante toda a existência. Não significa que ele estará sempre ao nosso lado físico. Por certo, é um espírito evoluído, é um espírito com capacidade de assumir essa incumbência. Então, onde estiver, nós podemos sintonizar conosco. Ele está sempre voltado para nós. Mas se nós nos voltamos para Ele, nós abrimos o campo mental, espiritual, para receber as suas ordens, as suas orientações. Sabemos da existência dos espíritos simpáticos, como nos orienta a doutrina espírita. Isso é muito importante, nós termos essa consciência, porque os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por semelhança de gostos e pendores, de inclinações e de tendências. Então, eles podem ser bons ou maus, dependendo das nossas inclinações. Porque se nós temos o apreço, nós somos voltados para as artes, por exemplo, se vincularão a nós espíritos simpáticos às artes, né? E da mesma forma, se temos ideias negativas, pessimistas, se vincularão a nós espíritos com essa tendência. Então, meus irmãos, é muito importante que nós confiemos, que sigamos adiante com a certeza de que a nossa vida é regida por leis perfeitas, que são as leis de Deus. E basta que nós nos submetamos a elas e nós encontraremos o caminho. Encontraremos o melhor caminho que nos levará à perfeição. O caminho mais curto, porque a ela todos nós chegaremos. Porque Deus é Pai de amor e de infinita misericórdia. Que Jesus, o nosso divino mestre, nos abençoe a todos. Muito obrigada pela paciência e muita paz. Prezados irmãos e irmãs, nós somos muito agradecidos pela presença desse casal amigo na nossa casa e pela mensagem também.
mensagem muito oportuna, né, a prece, o valor da prece. Porque nós temos que lembrar que Jesus, todos os dias, ele se reunia com seus discípulos e orava. E quando não, às vezes só. Então a prece é como diria, é o santo remédio para cada um de nós, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Muito obrigado, Ivone, pela mensagem. Ao Lanes, né, que está te acompanhando, deixar o conforto do vosso lar para estar conosco. É sempre uma alegria recebê-los nessa casa. Vocês sabem que qual o carinho que essa casa tem por vocês. Nós agradecemos em nome daquele que foi diretor dessa casa por longos 60 anos, que continua conosco, que é o Sr. Hugo e a Dona Dulce. Quando recebia sempre com muita alegria. E nós queremos fazer, nós não temos ainda a capacidade de recebê-los como ele recebia, mas nós estamos nos esforçando, né, Tereza? Estamos nos esforçando. Então, muito obrigado pela tua mensagem. E nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é os passes, e convidamos os médios para se dirigirem à sala de passe. E aqueles que aqui ficarem, continuem desfrutando dessa vibração que a mensagem nos deixou para nós essa noite. Só nos resta agradecer a oportunidade que tivemos nesta noite de estarmos reunidos aqui nessa casa e receber esse casal amigo, Lens e a Ivone, que veio lá de Maringá para nos participar dessa mensagem, que é muito oportuna para nós e necessária para cada um de nós, né? Nas horas da tempestade, a prece é o santo remédio, como já dissemos. Então nos resta agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a todos aqueles que participaram, né? Os médiuns, a nossa dupla na água, a Ana Cláudia filmando, e aquela nossa professora lá embaixo, que fugiu o nome dela agora, mas que está com a Mirella, está com as nossas crianças, e nos deixa assim mais à vontade para ouvirmos a mensagem. Então só temos que agradecer. Então vamos rogar a Jesus nesse instante que nos abençoe e ampare a cada um de nós no retorno dos nossos lares, e o Landes e a Ivone também no seu retorno possam fazer uma boa viagem até os seus lares, e que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. E uma boa noite a todos.